Dar um feedback pode não ser fácil. Lidamos com insatisfações e expectativas. E pode haver muita tensão e estresse para quem dá e para quem o recebe. Frente a essas dificuldades, muitos optam por não fazer o uso do feedback em seu dia a dia. Mas será esta uma escolha correta? Quais as consequências desta opção? Estou de frente a Samantha Lucchini, consultora e coach especializada em comportamento humano, para conversar sobre este tópico. Este é mais um Conversações. Samantha, continuando aqui o nosso papo, na sua visão, quais as consequências de não se utilizar a ferramenta do feedback no dia a dia para o gestor e para o desempenho da sua equipe, da sua área, da sua seção? A primeira delas, Tiago, é uma possível queda no desempenho. A gente sabe que quando o gestor tem uma pessoa que é competente, que é autônoma, que é engajada, que normalmente não demanda muito da pessoa dele, a tendência é que ele deixe essa pessoa seguir por conta própria. Ao passo que aquelas pessoas ainda mais imaturas, com muitas dúvidas, que cometem muitos erros, a tendência é que o gestor esteja muito próximo. Então, se a gente analisar este cenário, aquele que não recebe feedbacks com frequência, ele pode pensar da seguinte maneira: bom, para eu ter um pouco de atenção do meu gestor, eu preciso cometer algo que esteja fora do planejamento. Porque se eu continuar trabalhando assim direitinho, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema, a tendência é que esse gestor não se aproxime de mim para nada. Então, a pessoa faz essa leitura. Então, talvez ele faça a seguinte conexão: bom, para eu ter um pouco de atenção do meu gestor, para ele saber que eu estou aqui, eu vou cometer um erro. Tal como as crianças fazem quando querem chamar a atenção dos pais. Pode parecer primitiva essa comparação, mas nós estamos falando de comportamento humano. Então, a falta de feedback pode originar quedas de desempenho. Essa é a primeira consequência. Segunda consequência, como eu comentei anteriormente, a liderança é um fenômeno que se dá pela relação. Então, se eu não alimento a minha relação com um contato frequente, com um feedback positivo, eventualmente negativo, eu enfraqueço esse vínculo. E isso pode comprometer as bases da liderança. As pessoas não seguem uma pessoa, elas seguem uma causa, elas seguem alguém que elas acreditam, alguém que elas querem se espelhar. Então, se eu não cuidar dessa relação, eu estou comprometendo as bases da liderança. Então, seria o pior cenário. Na minha concepção, como alguém que estuda comportamento humano nas empresas há mais de 20 anos, seria a pior escolha de um gestor. Porque o mínimo que se espera de um gestor é que ele delegue e que ele acompanhe. E acompanhamento é pura e simplesmente feedback. Então, um líder de verdade, quem se apropria desse adjetivo, não deveria abrir mão de uma ferramenta tão importante. Pelo hábito, a gente às vezes acaba se acostumando com um dia a dia, por exemplo, sem feedback, e tem dificuldade de enxergar os ganhos que ele vai trazer. É aquela coisa, às vezes a gente não percebe o benefício que aquela mesa está fazendo lá, porque ela sempre esteve lá. Como que ele pode ter essa percepção e tentar avaliar o quanto ele vai ganhar fazendo o uso das ferramentas de feedback? Por exemplo, Tiago, a gente tem algumas estatísticas, alguns estudos de comportamento mostram o seguinte: uma meta bem estabelecida, acompanhada de um feedback constante, ela tem uma probabilidade da ordem de 125% de acontecer, ou seja, é mais do que a certeza. Então, se eu tenho uma meta que foi estabelecida com rigor, com critério, e durante o meu percurso na direção dessa meta eu for acompanhado com feedbacks, não tem como dar errado. Então, quando a pessoa começa a perceber isso, fala: poxa, no início eu me sinto um pouco desconfortável, de a todo momento estar sendo chamado pelo meu gestor para que ele aponte alguma coisa. Então, no começo pode ser que algumas pessoas se sintam incomodadas com isso. Mas, quando ela começar a perceber que o resultado dela vem, e vem de uma maneira mais efetiva, ela muda esse paradigma. Por exemplo, eu faço sempre a comparação, tem uma brincadeira de criança que é muito famosa. Aquela situação em que você tira a criança da sala e esconde um objeto dela. Na hora que ela volta para a sala, qual é o papel da criança? Ela tem que localizar, ela tem que encontrar. E para isso, o adulto ajuda. É aquela famosa brincadeira do tá quente, tá frio. Então, se a criança está caminhando na direção oposta de onde esse objeto foi guardado, qual é o feedback? A pessoa fala: tá frio. Quando a criança ouve tá frio, o que ela faz? Muda de direção e vai na direção oposta. Se essa direção oposta for aonde o brinquedo está, o objeto, enfim, ela vai ouvir um feedback diferente. Tá quente. E ela vai se manter. Ou seja, ela vai encontrar muito mais rápido com esta ajuda.
Não que ela não encontre jamais se ela não receber essa orientação de tá quente, tá frio. Mas ela vai demorar mais tempo, ela vai despender mais energia, ela poderia aproveitar muito melhor a situação se ela realmente recebesse essa informação. Então, quando as pessoas percebem que o feedback ajuda ao alcance do resultado, normalmente ela dá um outro valor. E já que a gente está falando das consequências do não uso, sei que a gente já tratou um pouco por isso, mas sempre me preocupa também quando o feedback gera algumas crises de relações. E ele poder ser um fator que prejudique as relações humanas dentro do trabalho. Você acredita que apenas com tratamento, de treinamento, melhor falando, do gestor, seria o suficiente para contornar este problema? Isso é um problema da forma como que é dado o feedback? Ou, de fato, existem outros fatores e elementos que podem tornar o feedback um tensionador das relações? Sim, você está correto no raciocínio. Lógico, a gente não pode abrir mão de um método, né? Existe um jeito correto de fazer e é para isso que existem os treinamentos, as capacitações, os diferentes recursos que a gente se utiliza para preparar melhor os gestores. Então, a primeira coisa é se apoiar num método, porque se eu não tiver um método, a chance de eu juntar o comportamento com a pessoa, a chance de eu criar um rótulo, a chance de eu ser muito rude ou muito áspero é maior. Então, o método serve para proteger o gestor dessas situações. Só que feedback é uma competência que, antes de ser técnica, antes de eu aprender uma técnica para fornecer um bom feedback, eu preciso entender, eu preciso aceitar que isso é parte do processo de liderança. Por exemplo, os líderes existem não para formar seguidores. Os líderes existem para formar outros líderes. E isso implica necessariamente que eu cuido do desenvolvimento dessas pessoas. Então, antes de ter uma técnica que me proteja, o gestor precisa acreditar que é papel dele fazer aquela pessoa melhorar a cada dia. Ele precisa aceitar e encarar esse desafio de que a pessoa só vai evoluir pela minha mão. E este é um detalhe, Tiago, que nem todos os líderes conseguem introjetar. Uma coisa é a empresa dar o cargo de liderança para alguém, baseada pelo desempenho técnico dessa pessoa. Outra coisa é quem recebeu o cargo assumir o papel de líder e se responsabilizar pela melhoria do outro. Então, junto com a técnica, eu preciso de um comportamento favorável, né? De uma atitude positiva e confiante de que sem feedback eu não consigo moldar aquela pessoa para ter uma melhor versão de si mesma. Tá. Samantha, muito obrigado. Obrigada, Tiago. Acho que esse final deu um gancho agora para a gente poder começar o nosso papo da próxima semana. Agradeço. Okay. Conversei mais um pouco com Samantha Lucchini, consultora e coach especializada em comportamento humano. E na próxima semana voltaremos à nossa série Feedback para falar sobre as características de um bom feedback. Até lá!